Boa noite, irmãos, graça e paz, passando aqui para gravar mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar algo que Deus queimou no meu coração pela manhã, durante o dia inteiro. Eu vim aqui pensando sobre isso, refletindo sobre isso. A Bíblia fala assim, Filipenses 2,13: Deus ele efetua em nós tanto o querer como manifestar. E muitas vezes vem muitos pensamentos em nossos corações, vem muitas coisas no nosso coração, e a gente às vezes fala assim, cara, isso só pode ser de Deus, não tem como, porque aos olhos do ser humano isso é algo impossível. Mas se é de Deus, isso vai acontecer. Isso pela fé, você começa a ver cenários, você começa a ver coisas ao qual Deus está te mostrando que Deus ele vai fazer. Vamos entrar no texto que eu quero ler com vocês, Isaías 53. Isso eu comecei a ler esse texto agora à tarde, desde manhã. Eu comecei a ministrar no meu coração Isaías 53, 4 e 5, onde fala que Deus levou sobre si as nossas enfermidades. Mas eu quero pegar do primeiro versículo, nós vamos esmiuçar esse texto aqui agora. Nós vamos escavar, nós vamos tirar pérolas preciosas e Deus ele manifesta em nós esse poder nas pessoas, um despertamento, sabe, pela palavra, crer que Deus ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20, Isaías 53, versículo 1, está escrito assim, ó: quem creu em nossa mensagem, em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Olha só, profeta Isaías, 1500 anos antes, de Jesus nascer ali ainda, o conhecido como profeta messiânico, que mais anunciou a vinda de Jesus, o nascer de Jesus. Isaías foi um cara que teve revelação, que viu o céu aberto, os anjos voando em volta do alto e sublime trono. Então Isaías foi um cara profundo, que falou palavras, que anunciou decretos, que depois de quantos anos foi acontecer. Esse texto aqui, se nós formos para a tarde, que nós vamos ficar até a noite aqui refletindo, analisando, extraindo coisas, informações, aquilo que o poder da palavra tem, aquilo que, igual eu falei, a visão, Deus mostra coisa pra gente, você abrir a boca e falar, começa a gerar no mundo espiritual vida, começa a se formar, e depois de quantos mil anos Jesus veio nascer, veio se cumprir tudo que Isaías escreveu no Velho Testamento. Olha só, então quem creu na nossa mensagem? Vamos olhar para nós nos dias de hoje. Quando a gente falamos de salvação, nós estamos em 2025. Para muitos, salvação é loucura, que Jesus não vai voltar, para alguns Jesus já voltou, para alguns o inferno já é aqui na terra. Mas vamos na palavra, vamos esmiuçar esse texto aqui, vamos chapar, vamos ficar chapado aqui, porque nós não precisamos de droga para ficar chapado, nós não precisamos de bebida alcoólica para ficar chapado, mas nós embriagamos do Espírito Santo, ao qual traz paz, traz gozo, traz alegria, traz felicidade, traz renovo, traz fome, traz sede. Então, quem creu na nossa mensagem, veja só se foi diferente. Quando Deus falou para Noé, constrói uma arca que vai vir um dilúvio, eu vou exterminar a terra. Falou para Noé. Não havia nem chovido. Era o quê? Uma coisa loucura. Quem creu em Noé? Noé foi conhecido como um pregoeiro de justiça. Pedro ele fala assim, mas preservou Noé, pregoeiro de justiça. E é mais 7, que é a sua família, a sua casa. Porque Noé ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus, e Deus cumpriu o propósito dele. Salvou Noé, a família dele, e toda a humanidade foi destruída. Loucura naquela época, loucura nos dias de hoje, salvação. Veja só, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Cara, você vai falar isso para sua família? Deus mandou ir para lá, Deus mandou eu fazer isso. Não, você é louco, rapaz. Você é um fanático, você já está chapando, muitas letras já estão entrando no seu coração, já estão deixando você louco, igual o rei fala para Paulo. Aí fala assim, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu a arca, Noé, para salvar sua família. Agora Abraão, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. A obediência. Então Isaías, quem creu na nossa pregação,
naquela época ali, os judeus, os povos, em mentira, em idolatria, em desobediência. Quem creu na mensagem dele? Poucos creram, muitos não creram. Então, cara, muitas das vezes muitas pessoas não vão crer na nossa mensagem, muitas pessoas vão achar que nós estamos loucos, e isso é Bíblia, né? Nós somos loucos, eu creio que nós somos loucos, mas, porque Paulo falou, pois a mensagem da cruz é loucura mesmo, para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, sabe? Para nós é alegria no Espírito, isso, o Evangelho para nós é que rasga nós por dentro, que muda nossas vidas, que nós liberamos sentenças, liberamos vida, e as pessoas recebem vida, e alguns não creem, e deixa eles não crendo, mas através dos nossos frutos, através da nossa mudança, através da nossa transformação, eles vão ver o quão grandioso Deus é. O mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus de hoje, de ontem, eternamente. Deus, ele não muda, Deus, ele é poderoso. Eu falei, Deus, ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou do que pensamos. Então, cara, isso é muito profundo. Quem creu? Oh, Jesus. Vamos continuar o texto. Vamos esmiuçar isso aqui. O versículo 2 fala assim, ó. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que eu desejasse. Olha só, o profeta falando sobre o quê? Sobre Jesus, como que Jesus era desprezado. As pessoas não tinham ele como um rei, porque um homem semelhante como eu, como você, barbudo, né? Cabelo, eu tô um pouquinho de cabelo, caiu um pouquinho, mas imagina Jesus naquela cabeludão, barbudão, uma aparência que ao qual a sociedade, você nunca é um rei, nunca vai ser um rei. Aí a Bíblia usa essa expressão de como um broto, como um tronco, que você olha, não tem vida, gente, isso é impossível aos olhos do ser humano. Aos olhos do ser humano aquilo ali era impossível, mas e ele não tinha qualquer beleza ou majestade que atraísse, né? Aí vamos continuar. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza, ó, semblante, aparência, que os olhos das pessoas daquela época ali não enxergavam Jesus como rei, como sacerdote, como intercessor, como próprio Deus. As pessoas não tinham Deus como isso, como Jesus como Salvador, como libertador. Mesmo fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Nós estamos falando do Velho Testamento, 1500 anos antes de Jesus. Isaías já estava vendo algo lá na frente, a aparência, semblante, e mostrando para o povo, igual hoje, você fala de salvação, você fala de arrependimento, não, vamos curtir a vida, vamos meter marcha, vamos isso, vamos aquilo. As contas vão chegar, gente. As contas vão chegar. Aonde a Bíblia fala assim, que um dia todo joelho se dobrará no céu e na terra e embaixo da terra. E todos confessarão que só o Senhor é Deus. Vamos lá, vamos continuar. Foi desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento, semblante, como alguém que os homens escondem o rosto. Não quer estar perto, não quer aparência. Não, a amizade disso aí para mim não serve. É rejeitado. Então, ele foi desprezado e não o tínhamos em estima. Então, olha só, o que Isaías está falando. As pessoas olhavam ali para Jesus, iam olhar para Jesus, iam ver todo esse cenário. E se nós lemos o Novo Testamento, você vai ver que não foi diferente. Muitas pessoas, os mestres da lei, os religiosos ali, não aceitavam a doutrina de Jesus, não aceitavam os ensinamentos de Jesus. Mesmo Jesus ali mostrando a palavra, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, alguns criam, alguns não criam. Vamos lá, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Vamos ler mais uns 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Então olha só, Isaías fala assim, ó, ele ia ser crucificado, ele ia ser transpassado, a lança ia transpassar o meio dele, chegando até o coração, furando. Ele está falando já na cruz, morte de cruz, Jesus. Então, levando sobre ele os nossos pecados, as nossas feridas,
o castigo que nos trouxe a paz, então nós não tínhamos paz, nós tínhamos inimizade com Deus. Por causa do quê? Por causa lá do começo, quando a separação do homem e Deus no jardim do Éden, quando Adão peca, ali foi dando uma sentença, foi tirado Adão do jardim. Então agora nós fomos afastados de Deus. E se nós lemos Isaías 59, a Bíblia fala assim que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possam nos ajudar. Os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possam nos ouvir. Mas o que faz? Separação entre o homem e Deus é os nossos pecados. Então nós estávamos separados de Deus. Nós fomos separados de relacionarmos com Deus. Por isso que antigamente tinha o sacerdote para oferecer o sacrifício pelo povo, a expiação do pecado, ia lá, oferecia uma ovelha, oferecia um cordeiro, oferecia um animal em expiação para o pecado do povo. Todo ano ali fazia sempre ali a expiação de pecados, de animais. Então, o castigo que ele levou na cruz do Calvário para que hoje nós tivéssemos paz com ele, para que nós sejamos amigos dele, andemos em paz, a paz que excede todo entendimento, a paz a qual Jesus fala assim, eu vos deixo a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo certamente hoje, ele dá uma paz passageira, algo vazio, algo momentâneo. Sabe, agora a paz que Jesus dá não é momentânea, não é passageira, porque você dorme, você acorda pensando nele, acorda pensando nele, você dorme, já acorda querendo ele, você está andando à tarde, você está fazendo alguma coisa, você está pensando nele, Jesus, será que eu estou te agradando? Será que eu estou fazendo a sua vontade? Será que eu estou andando segundo o seu coração? Guia meus caminhos, guia os meus passos, Senhor. Então antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, nós éramos inimigos de Deus. Mas quando Jesus, ele toma sobre si a morte, as nossas iniquidades, para que o véu do templo se rasgasse de cima a baixo, para que hoje nós tivéssemos o livre acesso com ele e tivemos paz com Deus. Tem aquela música assim, hoje nós temos paz com Deus. Paz com Deus, nós temos paz, cara, nós temos acesso, nós temos o livre acesso com Deus, de relacionamento com Ele, de intimidade com Ele, de amizade com Ele, de caminhar com Ele, de se alimentar com Ele, de cear com Ele. Cara, é a mesma coisa que os discípulos teve, nós temos acesso a Ele, meu Deus, que nos trouxe paz, estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados, gente. Nós estamos curados, nós somos libertos, nós somos livres. Todos nós, o profeta Isaías está falando, agora o versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou ao seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha só, ele está falando assim, que os judeus, os hebreus, todos ali se desviaram, se afastaram, sabe? Adoraram ídolos, adoraram imagens, fizeram suas próprias vontades, pecaram, estão destituídos, mas Deus ele levou na cruz do Calvário sobre si tudo isso para que nós possamos ter acesso a Ele. Versículo 8. Versículo 7, ele foi oprimido e afligido, olha só, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Né? Olha o Novo Testamento, contudo, olha só, o profeta Isaías lá atrás, aí o que o cara estava falando, 1500 anos depois, olha o que o profeta Isaías estava falando, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Você olha na crucificação de Jesus, quando está ali perante Pilatos, perante Herodes, ele não se justifica, não, eu sou justo, eu sou obediente, ele não se justifica, ele não abre a boca dele, ele não reclama, ele vai para a cruz como uma ovelha que estava sendo levada ao matadouro. Olha o que o profeta está falando, isso aí está no Novo Testamento. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Olha só, com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Olha só, isso é profundo. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do seu povo, do meu povo. Ele foi golpeado. Olha só isso, a raiz, a profundidade.
E quem pode falar dos seus descendentes? Quem são os descendentes de Jesus? Jesus, ele não teve esposa, ele não teve relação, ele não lançou sêmen, né? Ele não teve. E olha só a descendência dele, de Abraão, a promessa que ele fez para Abraão. Abraão, você será um pai de muitas nações, né? Pela fé. Davi, a raiz de Davi, a descendência de Davi, aí vem Jessé, vem o rei, vem Jesus, a raiz ali da descendência de Davi. Jesus não teve relação, Jesus não teve esposa, mas ele deixou 12 discípulos. Lá atrás veio Abraão, veio Davi, os discípulos anunciando, pregando. João 17:10, se não me falha a memória, ele fala assim, ó: Pai, eu não rogo só por esses, mas por aqueles que vão crer em mim, através deles, através das mensagens. Então, olha a semente, olha os filhos da fé, olha os filhos espirituais, olha a descendência, olha os seus descendentes, de onde está vindo. Os descendentes de Jesus eram os discípulos, eram os apóstolos, através dos apóstolos, a igreja primitiva, através da igreja primitiva, o manifestar da igreja, hoje o romper da igreja. Os filhos de Deus somos nós, que aceitamos Jesus como o suficiente Salvador das nossas vidas, entregamos a nossa vida para Jesus, andamos segundo a palavra. Essa descendência de Jesus que está gerada em mim, que vai gerar em você, através de um compartilhamento da mensagem, através disso vai gerando outras vidas, vai alcançando outras vidas, e essa é a descendência ao qual Ele deixou. Olha só o mover de Deus, o poder de Deus. Deus, Ele trabalha de uma maneira que nós não entendemos. Ele não precisou semear um sêmen numa mulher, uma semente numa mulher, para fazer um filho, para continuar de uma geração, não. A palavra de Deus. Leia João 17, que você vai se apaixonar na oração de Jesus, um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, intercessão em Deus, depois intercessão pelos discípulos, depois a intercessão pela humanidade. A oração de João 17, Jesus orando, ele fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra, a Bíblia é a verdade. Então nós precisamos de Bíblia, nós precisamos de buscar o Senhor, a fonte da vida eterna. Então, seus descendentes, pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do seu povo, por causa da nossa transgressão, por causa da transgressão dos nossos antepassados. Ele foi eliminado. Do meu povo ele foi copiado. Agora o 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem qualquer mentira em sua boca. Então Jesus, ele morreu, José de Arimateia ali, coloca ele no túmulo ali, meio os ricos, em meio os pobres, em meio ali, no túmulo só tinha Jesus, mas em volta nos lugares ali, tinha rico, tinha pobre, tinha bonito, tinha feio, tinha de tudo, não é diferente de hoje. Então, só que Jesus, ele ressuscitou, para nos darmos direcionamento, para mostrar que Ele é o Filho de Deus, que tudo que Ele tinha falado, que tudo que o profeta Isaías está falando, se cumpriu, e tudo que Jesus falou, está se cumprindo e vai se cumprir. Atos capítulo 1, a Bíblia fala que depois da morte de Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, ficou por mais 40 dias ali operando prodígios e maravilhas e se mostrando ali para alguns discípulos, os mais chegados. E depois, agora os discípulos estão ali, eles veem Jesus sendo subido ao céu, subindo devagarzinho, eles ficam olhando, admirados, Jesus lá subindo. Oh, Jesus, meu mestre, meu Senhor, meu Deus, meu Rei. Eles vê, aí a Bíblia fala assim, que depois tinha dois varões ali de branco, fala assim: varões galileus, por que vocês estão aí tristes dessa maneira? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar, ele vai descer. Então ele vai buscar, é uma promessa que ele vai vir buscar vai vir buscar você que crê na palavra, que guarda a palavra no seu coração. Ai, Jesus, foi lhe dado o túmulo com os ímpios. Contudo foi da vontade do Senhor, contudo foi da vontade de Deus, esmagá-lo, moê-lo e fazê-lo sofrer, embora o faça da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá sua prole, ele verá a gente, ele verá os descendentes dele, ele verá a prole dele, prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Olha só, imagina Jesus lá no céu, falou assim: cara, quem diria, o David, quem diria você lá pregando o Evangelho, falando do amor de Deus? Isso é a raiz de Davi, isso é a raiz de Jesus, isso é a descendência, é o seu descendente, os descendentes de Jesus, pela fé, por Abraão, por Davi, pela fé.
Cara, nós estamos chegando, nós já estamos acabando. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz, ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos, e levará iniquidades deles. Olha só, Isaías, cara, imagina. Por isso que ninguém deu crédito na mensagem de Isaías. Isso aqui é loucura. Vai falar isso aí. Não. Que Deus ia esmagar o filho dele. Falando isso aí naquela época, os judeus falaram assim, cara, você está de brincadeira. Vamos estar preso. Você está preso, está de palhaçada falando umas coisas dessa. Por isso eu lhe daria uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, entre os ladrões na cruz. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores, intercedeu na cruz ali. O ladrão falou assim, Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso, ainda hoje estará comigo. Então, ali, no meio do sofrimento, do caos, ali, Jesus ali na cruz do Calvário, não, intercedendo pelo cara, ainda hoje estará comigo. Olha só, e hoje não é diferente. Hoje o Espírito Santo de Deus intercede por mim e por você. Hoje, o castigo que Jesus levou na cruz do Calvário nos traz a paz, nos traz alegria, nos traz felicidade. Nós não precisamos nos mutilar, nós não precisamos beber, nós não precisamos usar droga, nós não precisamos nada para termos paz. Nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele traz a paz que excede todo o entendimento. Cara, eu espero que, meu Deus, que esse texto, ele penetra no seu coração, ele rasga juntas as medulas, sabe? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela possa te rasgar ao meio nessa tarde, nesse final de tarde, início de noite, possa Deus te dar revelações, sonhos, direcionamento, te trazer uma fome, uma sede, sabe? Um entendimento da palavra, que Deus, ele possa, você possa buscar Deus de todo o seu coração, pois Jeremias fala assim, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Jeremias 29, pois os planos que tenho sobre vós são planos de paz e não de mal, de fazê-los prosperar. Então buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Sabe, Jesus, ele está aí a todo momento. Aqueles que estão a procurá-los, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre, sabe? Deus, ele não mudou, a voz de Deus, ela não está cessada, ele fala, ele nos direciona. Então guarde isso no seu coração, busque a Deus, clame a Ele, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Hoje o vídeo ficou um pouquinho extenso, mas glória a Deus, se você chegou até aqui, se esse vídeo falar no seu coração, compartilhe com alguém. Rapaz, eu estou feliz demais. Eu fui evangelizar no centro hoje, e vim embora, deitei um pouquinho, almocei, descansei, acordei agora quase 6 horas, e na hora que eu acordei, eu orando ali, Deus me mostrava muitas coisas grandes, sabe, mover mesmo sobrenatural. Eu creio, quem creu na pregação, eu creio, eu sou bem-aventurado, ele fala assim, quando Tomé, ele olha assim, fala assim, eu só creio se eu tocar e se eu ver, aí Jesus aparece, Tomé, para de ser incrédulo, seja crente, toque aqui e veja, aí, Senhor meu e Deus meu, agora porque você viu, você creu, ele fala assim, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, que somos nós. Aí João, ele fala assim, tudo que Jesus fez, né, não pôde ser escrito aqui nesse livro, porque senão não caberia em todas as instâncias do mundo. Mas esse que ficou escrito aqui é para que vocês tenham fé, para que vocês acreditam. Então o que está escrito nos 66 livros da Bíblia é o suficiente para nós crermos, para nós movermos em fé, para nós mudarmos de vida, transformarmos a nossa vida de outras pessoas através das Sagradas Escrituras. O que muda a vida de uma pessoa é as Sagradas Escrituras. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe, deixe sua mensagem. Se você precisa de oração, se você precisa de uma resposta, deixa aí, e que Deus, ele te abençoe, te dê um bom final de semana, e podemos dizer como Josué, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
Glória a Deus por esses homens de Deus que romperam em fé, que deixaram as Sagradas Escrituras para nós, que passaram por sofrimentos, que passaram por tribulações, deixaram um legado. Que nós possamos deixar um legado para as pessoas, que nós possamos cada dia mais avançar em fé, mover o céu aqui na terra e deixar um legado para famílias, deixar legado para nossos filhos, deixar legado para uma nação, para uma sociedade. Sabe, trazer esperança para o país, para o Brasil, para as nações, e o nome do Senhor ser glorificado. Como João Batista diz, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Então Deus o abençoe mais uma vez, uma porção dobrada de bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua vizinhança, sobre aonde você colocar a mão, aonde você pisar a planta dos seus pés, aonde você for, seja um atalaia, seja um ministro do Evangelho, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém.